Bom dia, enfermeiro! Sejam bem-vindos a mais um podcast Enfermeiro 7K e hoje estamos aqui em aquecimento. Essa semana a gente já começou com tudo, aquecimento para nossa jornada Enfermeira 7K que vai começar exatamente agora na quinta-feira. Bom dia, Sandra Valéria, que saudade, voltou? Voltou de férias, agora tá... Como que tá aí esse retorno para o centro cirúrgico, que eu me lembro que você falou que ia retornar ontem? Foi tudo tranquilo aí o seu plantão? Então, bom dia para todos, bom dia para quem tá entrando. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Minenelli. Essa é a nossa sexta live de aquecimento para nossa jornada Enfermeiro 7K. E para quem não sabe, ai que bom, Sandra, que foi tranquilo aí. Para quem não sabe, gente, a Jornada 7K é um evento que vai acontecer agora, quinta-feira. Para quem já estiver cadastrado, então, por favor, a gente daqui a pouquinho já vai colocar aqui o link. Para quem não conseguir acessar, o link tá na bio. Terminando aqui a nossa live de aquecimento, vocês vão lá e se inscrevam. É um evento 100% online, gratuito, onde a gente ajuda enfermeiras a conquistar a sua vaga de até R$7.000, mesmo com pouco tempo de formação. Bom dia, Gleice, como que tá? Bom dia a todos! Então é muito importante, ó, a Danila colocou aqui, eu vou deixar fixado aqui nos comentários, e é muito importante que vocês façam a inscrição. O que eu vou falar pra vocês, gente? Pra quem já fez a inscrição, ótimo. Pra quem não fez, é importante vocês preencherem então um questionário ali de 5 minutinhos, tá? Pra vocês preencherem, porque toda vez que a gente faz esse evento, por mais que a gente já tenha todo um conteúdo previamente abordado, até porque se eu tô falando que eu tenho todo um conceito de fazer com que vocês cheguem ao 7K, mesmo com pouco tempo de experiência, mesmo com pouco tempo de formação, então eu já tenho uma fórmula para isso, porém eu preciso entender como que é a característica dessas pessoas que estão se inscrevendo, tá? Então isso é importante, porque às vezes a dor de um não é a dor do outro, então é muito importante que vocês preencham, porque aí eu vou transformando essa aula numa aula muito mais direcionada para vocês. E isso é muito importante. E aí vocês vão ser direcionados também para nossa comunidade de WhatsApp, onde a gente faz todas as nossas comunicações ali. Então sejam bem-vindos. O tema de hoje do nosso podcast é: o seu currículo não vai te fazer garantir uma vaga de R$7.000 na enfermagem. Descubra o que te faz destacar realmente, enfermeira. Então aí eu falo para vocês, currículo é importante? Muito. Muito importante, muito mesmo, tá? É extremamente importante a gente ter um bom currículo. Só que o currículo sozinho, ele não faz nada. De verdade, gente, eu recebo praticamente todos os dias, tá? Todos os dias, mensagem de alguém falando assim: Fernanda, não, eu entendo, sua mentoria é super boa e tudo mais, mas eu só quero que você me ensine a fazer o currículo. Ou eu só quero que você, pior ainda, tá? Que você faça o meu currículo. Gente, primeiro lugar, se você é daquelas que já pagou para alguém fazer o currículo, entendo, tá? Até porque você não tinha essa informação. Às vezes a gente precisa mesmo de uma coisa de bate-pronto, mas o currículo, ele é como uma fotografia. Ele é o retrato daquele momento, tá? Daquele momento. Outra coisa, pra quem já... E aí, assim, se alguém já passou por isso, pode se manifestar, se sentir à vontade, né? Senão depois me manda por direct. Mas, gente, o currículo, ele é aquele retrato do momento. Quando eu pago pra alguém fazer o meu currículo, o que ela pede? Ela pede as minhas informações. Então, peraí, deixa eu entender. Passa todas as suas informações, me passa os seus certificados. Dessa forma que a pessoa vai construindo o currículo. E tá ok? Tá, gente, tá ok. Só que o que eu construo? O que essa pessoa que eu paguei constrói do meu currículo? Essa pessoa, ela constrói o currículo em cima das minhas habilidades técnicas, das minhas hard skills, do que eu posso comprovar com diploma. É desta forma que ela acaba construindo o meu currículo, tá? Tá errado? Não, mas ele tá incompleto.
Porque os seus ganhos, e gente, dá um baita trabalho. A Sandra Valéria sabe, tá? Quem tá com a gente na jornada Enfermeiro 7K sabe que muitas vezes quando eu ajudo vocês a construir, eu ensino, né? E ajudo vocês a construírem o currículo de vocês, a gente fica horas conversando. Por quê? O que eu quero saber? Quem é você de verdade dentro do seu serviço? Quem foi você na sua outra experiência? Né? Pode não ser na enfermagem, não tem problema, mas o que você fez na sua outra experiência? Então, é isso que a gente tem que trazer. Outra coisa, gente, o currículo sozinho, ele não é nada, principalmente quando ele não reflete quem é você. Porque você até pode passar para a próxima etapa, mas vai chegar na hora H, na entrevista, você vai acabar bombando. Por quê? A entrevista, ela vai refletir exatamente quem é você, o que você sabe sobre você, o que você sabe sobre a vaga e tudo mais, coisas que no currículo não refletia. Então, muito cuidado. Então, de verdade, quando eu falo para as pessoas assim, se você tem esse conceito que para você basta o currículo para você conseguir garantir sua vaga, muito cuidado com isso, gente, muito cuidado mesmo, da gente entender se realmente é isso. Eu acho que assim, o currículo ele é importante numa fase, mas para outra fase a gente precisa de outras questões. Na jornada Enfermeiro 7K, principalmente, gente, no evento do dia 5, vocês vão aprender o caminho para conquistar esse emprego de até 7 mil reais com pouco tempo de formação. Ah, Fernanda, mas é difícil eu conseguir esse emprego de até 7 mil reais. Gente, eu tô falando do caminho, tá? É exatamente isso, a gente vai conseguir, a gente vai construir o caminho. Mesmo entendendo que às vezes não é esse momento do agora, mas eu vou fazer de tudo para que seja, mas a gente vai construir esse caminho com vocês. O que não adianta é daqui 2, 3 anos você ainda esperar a vaga de 7 mil reais, daqui 1 ano você esperar a sua vaga de 7 mil reais e você não ter construído o seu caminho para isso, tá? Então, hoje vamos abordar um pouco um tema que vocês adoram, eu sei disso. Toda vez que a gente fala de currículo, eu sei que as pessoas amam esse tema, amam o tema de currículo. Então, a gente vai abordar esse tema porque eu sei o quanto vocês gostam. Ele vai ser um pedacinho do que a gente vai falar no dia 5, que vai estar muito especial. E aí, vamos começar agora. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, comentários, fiquem à vontade para já postar aqui. Já marquei aqui, já fixei o que a Danila colocou, que é o link da jornada Enfermeiro 7K. É só copiar e colocar no seu navegador, mas também se vocês entrarem no nosso link da bio ali no Instagram, vocês vão conseguir acessar também de uma forma muito mais fácil, tá? Então vamos começar agora o nosso tema, que o currículo não é suficiente para você garantir a sua vaga de 7K. Então, enfermeira, você sabia que currículo, por mais bonito, por mais completo que ele pareça, tá? Não garante aquela vaga de 7 mil reais na enfermagem? É isso mesmo. Mas antes mesmo que você aí do outro lado fique preocupado, eu vou explicar pra vocês. O mercado mudou e mudou bastante. É difícil pra gente que tá ali no meio do mercado e que contrata conseguir acompanhar. Imagina pra vocês que estão aí do outro lado sem experiência, com pouco tempo de formação e o quanto inseguro vocês ficam. Então o mercado mudou e o que realmente faz uma enfermeira se destacar não tá só no papel. E a gente aborda muito papel porque antigamente a gente imprimia o currículo e entregava, né? Hoje em dia ele é online, tá ali no PDF. Mas é exatamente isso. O que faz a gente se destacar não é escrito, é sentido. Mas vamos lá que eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o que é isso de sentir. Hoje os recrutadores, eles estão cada vez mais de olho como que você resolve o seu problema no dia a dia, como que você lidera, como você se comunica com a equipe, como que principalmente o seu trabalho impacta naquele local. Porque quando a gente vai contratar, a gente não quer saber que curso que a pessoa fez e tudo mais. É legal saber o curso, só que o que é importante saber? O quanto você usou aquele curso e aplica na prática. Porque eu posso ter ali, um curso lá no meu papel, no meu currículo, que eu paguei para fazerem o TCC, que eu paguei para fazerem os trabalhos para mim, que eu botava a aula online e ia fazer outra coisa, nem prestava atenção. Então eu posso ter isso e eu provar para eles ali, eu tenho ali o meu curso,
mas na verdade a aplicabilidade dele na prática não é nada. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. O meu mestrado foi uma pesquisa qualitativa. Eu sempre fui uma pessoa de números, né? Pensa que eu trabalhei 12 anos no serviço de controle de infecção hospitalar. Então, eu trabalhava muito com estatística de números, né? Quanto que tá a infecção? Tá 1 ponto alguma coisa? Quanto que tá isso? Quanto que tá aquilo? Sempre fui uma pessoa de números. De repente, eu caí numa pesquisa qualitativa, onde eu tinha que conversar 1 a 1 ali com as pessoas e tinha que entender sua percepção. Muito louco isso. Eu tinha 2 opções, gente. Seguir com essa pesquisa, né, e aprender sobre o que era uma pesquisa qualitativa, como que eu analiso isso, ou pagar uma pessoa para analisar. Não tô nem falando de pagar uma pessoa para fazer para mim, mas pagar uma pessoa para analisar. Primeiro, não tinha grana para pagar, tá? Segundo, eu queria aprender, porque eu falei, gente, pesquisa qualitativa é fora do que eu tô habituada. Eu tô habituada com números, né, em analisar números, em tirar as coisas dos números. Agora, não. A pesquisa qualitativa, você precisa ter a percepção, o sentimento e transformar isso em números. É o inverso. Não é analisar o número e entender o resultado, e sim ter o resultado e talvez transformá-los até em alguns números. E eu fui atrás disso. Então, hoje, eu sou chamada para discorrer um pouco sobre a minha pesquisa, sobre o Magnet, as percepções dos enfermeiros, e eu sei exatamente o que cada um falou em cada momento, o que cada resultado teve, porque fui eu que fiz. Às vezes eu posso não ter o melhor discurso na hora de interpretar ali, mas fui eu que fiz. Eu sei melhor daquela pesquisa do que qualquer outra pessoa, porque fui eu que fiz. E quando o recrutador ele te chama em relação a... você vai lá e você vai fazer uma entrevista e você tem lá o seu currículo, é exatamente isso. Eu tenho todos esses cursos. Tá bom. Agora é a minha entrevista não só com o recrutador, mas é a minha entrevista com o gestor. Ele vai querer entender se você é aquela pessoa lá, você é uma pessoa com pouco tempo de formação, você já tem 3 especializações, o quanto essas 3 especializações vai ser útil para ele, o quanto você aprendeu com isso, né? O que você tirou além de conhecimento técnico, né? Então, o que você trouxe disso? É isso que ele vai trazer para a sua prática ali. E não simplesmente você apresentar. Porque senão, gente, se for só pra gente apresentar o diploma, não vale de nada, né? Então, o que eu trouxe exatamente para isso? Então, eu vou mostrar para vocês... aliás, gente, se vocês já sentiram que o seu currículo não reflete exatamente o quanto você é boa, ou o quanto você tá... delegando ali em relação ao seu currículo, as respostas nunca chegam. E aí eu convido vocês para ficarem até o fim hoje do nosso podcast, afinal só tem mais 40 minutos ali pela frente, tá? Então, realmente, gente, às vezes o nosso currículo não reflete a gente. Eu já contei para vocês, mas vou contar de novo. Quando eu me formei, eu lembro que assim, todos os cursos que eu podia assistir na vida, eu assistia. E tudo eu colocava no meu currículo de recém-formada. Então, quando eu me formei, eu não tinha experiência na enfermagem, né? Eu tinha experiência de estágio extracurricular, além do estágio da faculdade. E tudo eu colocava ali. E todos os cursos eu colocava ali. Eu já tinha um currículo de mais de 3 páginas. Eu acho que ele tinha umas 4 páginas, meu currículo de recém-formado. E na minha época a gente não mandava por e-mail, não cadastrava, nada disso. A gente saía entregando ali de RH para RH. E eu confesso pra vocês, gente, que eu lembro um dia que eu e minha colega... Aliás, se vocês olharem a minha postagem nos stories de ontem, ainda tá vigente. É aquela minha colega que tá na foto comigo com a peruca de preservativo. A gente saiu andando aqui, ó, principalmente a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, que é onde concentra 70% dos hospitais daqui, fica tudo ali naquele pedacinho. A gente andou de ponta a ponta e a gente deixou o currículo em todos os recursos humanos. Nem eu e nem ela, a gente nunca foi chamado, tá? Por quê? Primeiro, a faculdade nunca me ensinou o que eu tinha que fazer de currículo. A faculdade nunca me trouxe o que era importante pra mim, o que eu me destaquei, né? O que foi que me fez diferente. Aquela minha amiga da faculdade chama Fabiana, né? A Fabi. O que fazia a Fernanda ser diferente da Fabiana, o que fazia a Fabiana ser diferente da Fernanda. Não trouxe isso. Porque, simplesmente, quando eu deixava o meu currículo lá no RH, tanto eu quanto a Fabi, ali a gente estava competindo para qualquer vaga.
Isso significava que a gente servia para qualquer coisa. E a gente sabe que não é bem assim. A gente não serve para qualquer coisa. A gente não personalizava o currículo. E a gente ficou esperando as pessoas chamarem. E aí as pessoas não chamaram, a culpa é sempre do outro, não era minha. Então hoje eu consigo entender que realmente eu não estava preparada para isso. E eu só coloquei as minhas hard skills e eu não coloquei o que eu poderia ter feito de melhor. Aproveitando a postagem do dia de ontem, que foi o Dia Mundial de Combate ao HIV, há 19 anos atrás, a gente tirou aquela foto. E a gente não tirou a foto com celular, porque não tinha celular que tirava foto, gente. Olha que horror. A gente tirou foto com uma câmera fotográfica. Aquela câmera fotográfica nem era nossa. Era de um pessoal daquele posto que era especializado em atender pacientes do HIV. E aí, o que aconteceu com aquela foto, né? Algo que era uma brincadeira de estudante. Algo pra gente se divertir e fazer uma ação legal, educacional para aqueles pacientes que estavam ali no posto, que todos eles eram HIV positivo, né? Então, ações ali com eles. O que virou aquela ação, aquela foto? Aquela foto, gente, saiu no Diário Oficial daquela época. Que infelizmente eu não consigo achar a foto do Diário Oficial, já procurei, mas eu não consigo achar, né? Porque essas questões de internet também nem tudo foram arquivadas dessa forma. Mas aquela foto saiu. E daquela época, né, do meu currículo que eu falei pra vocês de 4 páginas, isso não constava. E isso não faria uma diferença para eu conseguir um emprego? Eu fiz uma ação para a comunidade que saiu no Diário Oficial. Dentre todas as ações que foram feitas, aquela foto foi a foto escolhida como a representante daquele ano, daquela campanha de combate ao HIV. Então, o que eu falo para vocês, gente, é exatamente isso. A gente se preocupa demais no nosso currículo ser o reflexo do que a gente estuda. E ele sim precisa ter o que a gente estuda, porque isso faz parte das nossas competências técnicas que também são exigidas. Porém, o que vai me diferenciar do outro candidato é o seguinte, o que eu vou ter de diferente para oferecer. Vamos pensar que vocês estão escolhendo um carro e vocês têm um valor lá para pagar no carro. Olha, eu tenho um valor máximo de 50 mil reais para eu pagar nesse carro. Todos os carros, gente, eles andam, eles precisam de combustível, eles têm 4 rodas. Mas o que eu posso ter de diferente de um para o outro com o mesmo valor? Eu posso ter com uma quilometragem mais baixa, eu posso ter com ar-condicionado, posso ter com direção hidráulica, posso até achar um automático nesse meio de tempo. Ah, mas o automático está muito rodado, prefiro o manual menos rodado. Isso são características. Vocês entendem que o conceito do carro é o mesmo? É um veículo que te traz de um lugar para o outro, que tem 4 rodas e que precisa de combustível. Você vai precisar da mesma coisa e ele vai fazer a mesma função, mas com características diferentes. E aí são características que para você vai ser mais interessante, para o outro não vai ser tão interessante. Vai ter gente que não liga ter ar-condicionado. Vai ter gente que liga. Vai ter gente que não liga ter direção hidráulica. Vai ter gente que liga. Vai ter gente que não liga ter 4 portas, ter vidro elétrico. Vai ter outro que liga. Vai ter um outro que, tudo bem não ter nada disso, mas ele quer um multimídia ali, ó, fantástico. Eu não ligo pra multimídia, eu prefiro ar-condicionado, porque eu tenho medo de ficar com o vidro fechado. Esse é o que eu mais ligo de todos os quesitos. E aí é isso que diferencia. Exatamente isso. Se na descrição da venda alguém esquecer de colocar que ele tem ar-condicionado e para você o que importa é o ar-condicionado, você vai passar essa vaga. E aí o que adianta você ter descrito tudo aquilo? E é isso que eu falo para vocês, gente. É exatamente isso que eu falo para vocês agora. O currículo é isso. É importante eu colocar os meus cursos? Sim, mas é importante eu colocar quem eu sou. É importante eu colocar o que eu vou agregar para você, porque é isso que vai fazer a diferença na escolha. Então, se você ficar até o final aqui, você vai ficar sabendo como ajustar o seu currículo de uma forma estratégica e como realmente importa para os recrutadores e para os gestores.
Eu vou resumir para vocês agora em alguns passo a passos e é bem importante que vocês, para quem gosta de anotar, que vocês anotem, tá? Porque isso é o que faz a diferença nos currículos. E de todos os enfermeiros que estão comigo e que conseguiram chegar na vaga de R$7.000 ou estão muito próximos a ela, foram ajustando o currículo que eles chegaram lá. Primeiro passo, foque nos resultados e não só nas tarefas. Por quê? Os recrutadores, eles querem ver como você aplica as suas habilidades e qual o impacto que você gera. Resultados concretos chamam a atenção. Gente, vamos lá. Tô lá, coloco que eu fiz estágio na faculdade e que eu aprendi a fazer escala de divisão de tarefas lá dos enfermeiros. Tá, qual a novidade que eu vou contar pro recrutador ou pro gestor? Que eu sei fazer a escala de divisão de tarefas. Que bom que você aprendeu a fazer isso, né? Fez mais que a sua obrigação como enfermeiro, ter aprendido. A gente sabe, inclusive, que quando a gente se forma, a gente tem uma baita dificuldade de fazer isso. Tá, mas como que é a sua divisão? É por leito? Ah, cada semana cada um fica numa divisão de leitos e cada um fica numa divisão de tarefas. Um leva o material lá pro expurgo, lá do expurgo pra CME, o outro limpa a geladeira, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Aí você rodizia por semana. E se cair, gente, vamos lá. Toda uma terapia intensiva, cada técnico de enfermagem tem que ficar com 2. Aí a tarefa mais pesada dessa semana caiu com a pessoa que está nos 2 leitos com pacientes mais pesados, entubado, em diálise, droga vasoativa. Para eu mobilizar, eu preciso de 4, 5 pessoas, porque qualquer movimento ele instabiliza. E aí? Que enfermeiro que eu sou? Ah, não, mas o justo é dividir sempre, toda semana. Fulano fica com leito 1 e 2, ciclano fica com 3 e 4, o outro fica com 5 e 6. E aí a gente rodizia. Não, paciência, isso foi acaso do destino. Você é o líder dessa equipe. E enquanto você tá vendo essa pessoa com esses 2 leitos extremamente pesados e ainda tendo que parar 1 hora antes do plantão para pegar o material que tá lá no expurgo, escrever no livro e descer pro CME, porque o CME tem o tempo de fechar a janelinha lá de recebimento, se você deveria estar vendo isso, não, você tá falando de justiça. Gente, não, a justiça é diária. Qual é a tua obrigação como enfermeiro, gente? Olhar escala de complexidade do paciente. E aí, se você falar, eu faço divisão diária, avalio antecipadamente a escala de complexidade de cada paciente e a divisão é feita desta forma. Olha como é diferente de eu contar. Porque qual é o resultado disso? O resultado é uma divisão de escala muito mais equalitária. Aquele gestor que vai estar te avaliando, ele vai falar, que ótimo, é esse enfermeiro que eu quero contratar, porque eu não vou ter problema da equipe de enfermagem batendo na minha porta, porque, gente, eles fazem bypass sim no enfermeiro e vai direto na liderança. Quando eles não vão na gerência, e falo porque eu sou gerente, canso de receber pessoas, quando eles não vão direto na gerência para reclamar que a escala foi injusta. Aí ele fala, poxa, se esse enfermeiro já tem essa visão, é um ponto positivo, eu vou contratar esse enfermeiro. Então, primeiro ponto, foque nos resultados, não foque nas tarefas. Ah, participo, igual a Sandra Valéria, não sei se a Sandra continua aí. Sandra Valéria tem lá o currículo dela maravilhoso, e Sandra Valéria não tinha contado no currículo dela que ela é do centro cirúrgico e ela participa da comissão de controle de infecção hospitalar. E ela tem um olhar diferente, ela faz auditoria diferente, ela faz notificação diferente. E ela não tinha contado que ela participa do grupo de pele. E onde a gente mais tem lesões, inclusive, que não são notificadas na maioria das vezes, gente, é no centro cirúrgico, lesão por posicionamento. Então, olha que legal, o que te diferencia da outra pessoa? Eu posso ter uma outra enfermeira com especialização em centro cirúrgico também, porém, ela não tem olhar nem para pele e nem para infecção. A Sandra tem, não é, Sandra?
E aí a Sandra tomou um puxãozinho de orelha quando a gente conversou, mas eu só soube que a Sandra faz isso e ela só se tocou que ela tem que colocar isso no currículo dela. Por quê? Porque a gente sentou e conversou para estruturar todo o currículo, tá? Nós estruturamos passo a passo do currículo dela. Ela já aprendeu na aula e aí nós estruturamos o passo a passo de como fazer o currículo dela. Se a Sandra tivesse contratado alguém para fazer o currículo, o que a pessoa faria? Sandra, me passa os seus certificados que eu vou montar aqui o seu currículo. E aí simplesmente isso ia ser uma coisa que não ia ser contada ali. Então o resultado não teria, muitas vezes teria tarefa. Passo 2, gente, personalize cada vaga. Eu adoro falar isso, tá? Eu fico até ansiosa, vocês viram que eu não paro quieta. Gente, currículo eu costumo falar que ele é como uma carta pro namorado, tá? Eu não pego a mesma carta, só apago o nome do namorado, boto outro nome e mando a mesma carta que eu mandei pro meu namorado anterior pro meu namorado atual. Porque cada um tem o seu momento, a gente sente as coisas de forma diferente, a gente sai de uma relação diferente também, tendo outras coisas a oferecer e a gente quer outras coisas também. Então, o currículo, ele tem que ser personalizado a cada vaga que eu estou me candidatando. Significa que eu tenho que mudar meu currículo inteiro? Claro que não, gente. Claro que não. Mas eu preciso ler a descrição de vaga que eu estou me candidatando e adaptar. Primeiro, principalmente se eu sou uma pessoa que eu tenho bastante experiência, eu tenho que ver qual é das experiências que é mais relevante para aquela vaga que eu estou ali me candidatando. Vou dar um exemplo para vocês. Estou há 19 anos formada. Eu já passei por centro cirúrgico obstétrico, lá no comecinho da minha carreira. Eu já passei por UTI, tanto como enfermeira da assistência, quanto liderança. Eu já passei em controle de infecção hospitalar, como enfermeira do controle de infecção hospitalar, como coordenadora, como gerente. Já fui gerente de práticas médicas, de práticas assistenciais, desculpa, e já fui gerente de enfermagem. Eu não posso ter o mesmo currículo me candidatando para UTI, quer que seja liderança ou assistência, ou para práticas assistenciais. Por quê, gente? A minha experiência relevante para UTI é uma, para práticas assistenciais é outra. Então, se eu for me candidatar para uma vaga de práticas assistenciais, eu vou usar o meu currículo e deixar mais evidente o que eu fiz em práticas assistenciais, os meus resultados em práticas assistenciais. Eu criei o modelo assistencial do hospital, e aí eu cascateei para toda a equipe assistencial, inclusive médicos. Eu fiz toda a adaptação da sistematização da assistência de enfermagem no prontuário eletrônico, tornando a prática de enfermagem muito mais ágil e intuitiva. Eu reformulei então toda essa questão da SAI, eu contribuí na mudança da escala da fisioterapia, porque com isso eu otimizei o headcount, a quantidade de fisioterapeutas no hospital, não precisei recontratar, otimizando a escala, tá? Porque até então era uma escala de uma certa forma com a mesma frequência, e aí a gente conseguiu construir grupos para isso. Isso tem total relevância se eu for para outra vaga de práticas assistenciais. Agora, se eu for para uma vaga de UTI, isso daqui não tem relevância. Então, eu preciso adaptar. E melhor, gente, quando eu olho a vaga que eu estou me candidatando, eu foco nas palavras-chave. O que o recrutador colocou lá que destaca? O que destaca para aquela vaga? Então, geralmente ele coloca algumas habilidades técnicas, algumas habilidades comportamentais. Geralmente ele bota alguma coisa da missão e dos valores do hospital. E aí eu pego aquilo e adapto o meu currículo. Eu tento colocar essas palavras meio que em destaque no meu currículo também. Por quê, gente? Porque hoje em dia, geralmente, a primeira fase que a gente passa é pela inteligência artificial. E aí, quando eu cadastro a vaga no meu portal da inteligência artificial, ali, qualquer portal que eu tenha, eu cadastro a vaga, as palavras-chave são destacadas. Quando o meu currículo, eu me candidato para aquela vaga, o que a inteligência, o sistema de inteligência artificial faz? Um scanner
no currículo. E aí ele começa a achar, opa, peraí, essa daqui fala que precisa ter boa comunicação, aqui ela fala que tem boa comunicação. Essa daqui fala que precisa ter uma especialização em tal lugar, ela tem especialização em tal lugar. Essa daqui fala para ter experiência, ela tem. Essa daqui fala para não ter experiência, ela não tem. E aí a gente começa a adaptar. Conforme ele faz a leitura e ele fala, opa, peraí, essa palavra-chave deu um match. Essa palavra-chave, check também. Essa aqui também? Não, essa daqui vamos passar para a próxima etapa. Vamos para o fit cultural. E aí é nesse momento que a gente passa para a próxima etapa do processo seletivo. Agora, nossa, vi uma vaga, fiquei empolgadaça. Uma vaga que eu quero muito, uma vaga super legal. Que bacana. Ah, deixa eu já aproveitar aqui o currículo que eu tiver, deixa eu me candidatar rápido. Gente, o recrutador não escolhe você por você ter sido ágil na hora de mandar o currículo, tá? Ele nem sabe quem foi o primeiro, o segundo ou o terceiro. Ele realmente, o que ele olha ali é se faz sentido você, o seu perfil para aquela vaga. Então não adianta sair candidatando correndo. Então o currículo, ele precisa estar personalizado. Então é exatamente isso. Terceiro passo, gente, use as palavras-chave. Já falei isso aqui para vocês. Então, primeiro passo, foque nos resultados e não nas tarefas. Segundo passo, personalize o seu currículo. Terceiro passo, foque nas palavras-chave. A gente precisa aprender a olhar as palavras-chave e aí sim adaptar o nosso currículo. Por isso que eu costumo falar que quem aprende não depende. E aí eu não dependo a cada candidatura ter que pedir para alguém fazer o meu currículo, pagar para isso. Porque eu já aprendi a fazer isso e eu sei o que vai dar certo. Quarto passo, gente, destaque as suas habilidades socioemocionais, as tão famosas soft skills. Não basta dizer que você tem habilidade socioemocional. Às vezes as pessoas jogam lá no Google. Quais são as principais soft skills do enfermeiro? Ah, comunicação, trabalho em equipe, nananana. A gente sabe que são essas. E isso para qualquer lugar, mas principalmente para o enfermeiro, né? O enfermeiro que não tiver trabalho em equipe, comunicação, empatia, cara, ele não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum. Então é exatamente isso. Mas não basta dizer só que você tem. Se você não tem, supondo, tem uma boa comunicação, tá bom. Aí na hora da entrevista, o recrutador fala assim, me dá um exemplo, Fernanda, de um dia que você teve que usar bem o seu poder de comunicação para você sair de uma situação complicada. Aí você fala assim, não lembro. Opa, se você fala que você tem uma boa comunicação, você tem que saber que momento que você teve que utilizá-la. Porque se eu estou afirmando que eu tenho uma boa comunicação, é porque eu sei que eu precisei utilizá-la e que deu certo. Então, a gente precisa saber como responder isso para o recrutador. Então, não adianta. Então, gente, usando esses 4 passos, vocês aprendem, de uma certa forma, a preparar um excelente currículo. E na hora da entrevista, vocês vão estar preparados também, porque vocês vão comprovar tudo que tá ali no currículo. E é justamente esse o meu intuito, é justamente essa a minha função, é justamente esse o meu trabalho. Provar para você que não basta apenas um currículo bom, mas você precisa aprender a se destacar nas outras etapas também. Afinal, isso chama processo seletivo. Cada parte é um processo. Eu não dependo só de um para eu conseguir passar, tá? E não currículo seletivo. Então, é processo seletivo. O currículo abre portas, sim, mas é da entrevista que você precisa brilhar. Porque não adianta você brilhar no currículo e depois ter uma decepção na entrevista. Essa é para você que pensa que só me basta o currículo e do resto eu dou conta. Ah, fica tranquila que na hora H eu respondo o que o recrutador perguntar. Tá bom. Mas será que você vai saber responder o que realmente ele quer? E isso eu posso te ajudar. Exatamente isso. Será mesmo? E como que você faz até hoje? Então, vamos lá. Aprende uma coisa muito importante. Saiba quem você é. As suas histórias de sucesso. As suas histórias realmente, até mesmo de situações ruins, de fracasso, que não deu certo. Porque os recrutadores também precisam saber sobre elas. E eles precisam entender que você aprendeu com isso. E que hoje você está muito diferente. Quer uma outra dica? Para tudo que ele te perguntar, use o método STAR. Então, quando a gente fala de currículo, às vezes você fala assim, ah, Fernanda, mas eu achava que você ia me ensinar a fazer currículo. Gente, eu achava que vocês já sabiam fazer o currículo, tá? Porque o currículo ele tem uma estrutura pronta.
Eu tenho lá os dados, né, que eu preciso ter de comunicação com o recrutador. Então, o meu nome, né, o meu telefone, o meu e-mail, já basta. Qual é o meu objetivo de carreira? E o meu objetivo de carreira, ele precisa estar de acordo com a vaga que eu pretendo, tá? Então, se eu estou me candidatando para uma vaga de enfermeiro júnior, o meu objetivo de carreira é enfermeiro júnior. Eu preciso ter um resuminho ali de quem eu sou, 3, 4 linhas, que é o suficiente para eu contar sobre o que eu sou, o que eu tenho para agregar, quais são as minhas habilidades, como que eu comprovo isso. E aí vem toda a estrutura do currículo. Eu vou colocar toda a minha formação acadêmica, né, as minhas hard skills. Então, qual é a minha formação acadêmica, a minha especialização, os cursos que eu já fiz e tudo mais. Quais são as minhas habilidades em hard skill? Então, qual é a minha fluência de línguas, a minha fluência de informática, tem ou não experiência com prontuário eletrônico. Para a enfermagem isso é extremamente relevante, é bacana a gente colocar. E aí eu coloco sobre as minhas experiências anteriores, independente se eu sou recém-formado, independente se eu não tenho experiência na enfermagem. Eu boto o que eu fiz antes. Ah, Fernanda, mas eu nunca nem trabalhei. Coloca a sua experiência dos estágios. E o que você fez para agregar? Lembra da Fernanda com a peruca de camisinha, gente? É isso aí, o que eu não coloquei, faça diferente. Coloca o que vocês fizeram de diferente ali no estágio de vocês, tá? E é dessa forma que a gente constrói um currículo. Mas essa é a questão de estrutura. Então vamos lá. Dados, qual é o seu objetivo, um resuminho de você, as suas principais hard skills, e aí você coloca as suas experiências. Acabou, sem grande coisa, tá? Ah, mas meu currículo ficou de uma página. Você tem pouco tempo de experiência? Tem, que bom. Que bom, se eu consigo ver quem é você nessa uma página, você foi maravilhosa, foi fantástica, tá? Fantástica. Agora, como que eu estruturo essa parte? Principalmente quando a gente fala do resumo e principalmente quando a gente fala das nossas experiências, tá? Como que a gente estrutura? A gente estrutura com o método STAR. E é o método STAR que vai acompanhar vocês, inclusive, na entrevista. O que é o método STAR? Tudo que eu for responder para o recrutador, ou tudo que eu for colocar ali dentro do meu currículo, eu estruturo no método STAR, que é S de situação, tá? T de tarefa. Então, qual foi o problema que eu tive? Qual foi a tarefa que eu pensei em executar? Qual foi a ação que eu tomei? Qual foi o resultado obtido com isso, tá? Então, vamos lá. Vou dar o exemplo da Sandrinha, que está aqui online com a gente. Sandrinha trabalha no centro cirúrgico. Ela percebeu que, vou chutar aqui, tá? Que na cirurgia de coluna, ela teve um aumento de infecção, tá? Essa é a situação. Qual foi a tarefa? Bem, ela pediu para a chefe dela para ela começar a entrar mais nessas cirurgias, né, e acompanhar tanto ali o início da cirurgia quanto o meio e o fim da cirurgia, para ela ver o que poderia ter acontecido. Então ela fez meio que uma auditoria. Essa foi a tarefa. A ação. Então, durante a auditoria, ela criou ali um checklist, ela começou a anotar os pontos que ela viu que fariam sentido. Então ela percebeu que o cirurgião, ele passava o antisséptico lá, a clorexidina, e não esperava secar. De repente ele já vinha direto e enfiava o campo cirúrgico estéreo por cima. Ah, mas ele tá estéreo, não tem problema. Só que eu tirei o antisséptico antes dele fazer a ação. Ele precisa do tempo de contato e da evaporação para ele poder fazer a ação. Então ela percebeu isso. Ela percebeu que durante a cirurgia também eram cirurgias longas e que as luvas poderiam perfurar. Ele ficava ali 5, 6 horas com a mesma luva, sem higienizar as mãos, né, falando ali em cima do campo operatório. E aí, depois de tudo isso, o que a Sandra fez? Ela devolveu isso para os cirurgiões, porque eles também estavam preocupados com o índice de infecção. E aí ela devolveu isso e falou assim, vamos fazer diferente? Eu fico ali junto, eu observo que evaporou, a gente troca o antisséptico, coloca um pouquinho mais forte, com uma combinação com álcool, que evapora mais rápido também. A gente põe uma torre móvel daqueles álcool gel para antisepsia cirúrgica, e aí entre os tempos ali da cirurgia, você troca a luva, higieniza minimamente a sua mão e recoloca a luva e continua a cirurgia. E aí com isso ela percebeu que teve redução da taxa de infecção da cirurgia de coluna. Gente, olha que legal essa história. É completamente diferente de falar
que ela circula as salas. Mas não, ela teve uma ação e ela teve um resultado. Então, o método STAR: situação, tarefa, ação e resultado. Isso é muito importante. Estar de uma forma resumida no currículo, mas é muito mais importante quando a pessoa fala assim: ó, você colocou no currículo que você teve um resultado bacana em redução de infecção de sítio cirúrgico com uma ação que você fez. Me conta aqui. E aí você estrutura exatamente o que você tem para falar. E, mais uma vez, gente, é nesse momento que as pessoas acabam só focando em currículo e esquecem da entrevista, não se preparam para a entrevista, que você acaba bombando. Por isso que eu falo que essa é a parte mais importante. É nessa fase que muitas enfermeiras acabam escorregando e perdendo. É por isso que eu sempre falo para vocês, gente, não basta apenas o currículo. Tenha sempre em mente que você precisa estar preparada para a seleção, para todas as etapas, e não assim, quando eu chegar na próxima eu vejo o que eu faço. Não vá achando que sabe tudo e deixando o ego, a soberba, ou achar mesmo que sabe, tomar conta. Esteja confiante e segura de tudo que você treina, gente. A gente só se sente segura de verdade quando a gente treina. E na sua preparação, foque sempre, revise as suas conquistas. Algumas lives anteriores eu pedi para vocês escreverem as conquistas de vocês. Então, pega o que vocês escreveram e realmente revisa. E se vocês conseguiram essa conquista, como que vocês chegaram lá? Estruturem no método STAR, por favor. Escreva então no papel 3 momentos da sua carreira que você resolveu problemas ou gerou algum tipo de impacto. Estrutura essas histórias através do método STAR. Tenha isso na ponta da língua. Pratique a entrevista. Coloca um celular igual eu tô falando aqui. Eu tô falando com celular. Eu sei que tem bastante gente ali e bastante gente que depois vai assistir também. Mas treina, assista depois a sua entrevista também. Treina com um amigo, treina na frente do espelho. Olha o seu olhar, as suas caras. Porque às vezes a gente também acaba demonstrando coisas no rosto que a gente não gostaria. E a gente começa a se policiar em relação a isso. Conheça o perfil da vaga e conheça sobre a empresa. É muito importante que a gente entenda o perfil da empresa, entenda ali a missão da empresa, a visão da empresa, os valores da empresa. Fernanda, o que é missão, o que é visão, o que são valores? Missão é o que a empresa se propõe a entregar, quer que seja para o funcionário, quer que seja para os pacientes, ali no caso de hospitais. Visão é como ela quer ser reconhecida. Valores é o que ela utiliza como tijolinho para construir e chegar na missão e chegar na visão. Isso tudo tem que estar de encontro ao que você acredita. Se eu tô num lugar que eu falo assim, cara, já não tem mais nada a ver comigo, significa que os valores do lugar não tem nada a ver com você. Se você olhar para um hospital e ler a missão e aquilo bater forte, você fala, cara, isso faz todo sentido para mim. E aí o que você vai demonstrar na sua entrevista e no seu currículo é exatamente que faz todo sentido para você. Eu não sei se vocês sabiam que tem uma pesquisa da Robert Half em parceria com o Centro de Liderança da Fundação Dom Cabral, que é uma big referência quando a gente fala de qualquer estudo executivo, MBA de gestão e tudo mais. Eles identificaram que 62% dos recrutadores destacam a importância da aderência à cultura da empresa como essencial para aprovar uma candidata. Então, quando a gente fala do fit cultural, Fernanda, o que eu respondo no fit cultural? Minha amiga, você tem que sentir aquilo. O fit cultural é exatamente isso, é entender o quanto os seus valores, a sua missão de carreira faz sentido com os valores e a missão de carreira daquele lugar. Então você tem que sentir a resposta e responder exatamente aquilo, não existe certo ou errado. Aliás, o que você responder ali tá certo para você, não significa que vai dar fit ou match com a cultura da empresa. Porque se você burlar isso, gente, você não passa na experiência. Porque você vai demonstrar no dia a dia que é mentira aquilo. Então, por outro lado, erros como mentir no currículo podem ser determinantes para a eliminação de uma candidata. Um mesmo estudo do mesmo local, da Robert Half, apontou que 33% dos gestores descartam candidatas na primeira entrevista devido a inverdades apresentadas no seu currículo. Portanto, enfermeiras, ter um currículo verdadeiro sobre você
é a ponta do iceberg. Você precisa ajustar esse currículo com as suas habilidades, de acordo com a vaga que está almejando, e após isso continuar no preparo da sua carreira e da sua seleção. Agora, pergunto para vocês, a gente já tá indo pro finalzinho daqui da nossa conversa, né? Você, mesmo sabendo de tudo isso, pode ser que você ainda acredite que só precisa de um currículo e do resto você se garante. E se você não sabe fazer o começo, que é o currículo, eu duvido que você se garanta do resto. Então eu vou te contar uma coisa, o currículo é apenas a porta de entrada. É a chave para uma fechadura, não é uma chave mestra. Mas não garante a sua vaga. Somente o currículo não vai te fazer chegar à sua vaga de 7K. Aliás, nenhuma vaga, né? Vamos ser sinceros, nenhuma vaga. Você sempre acreditou nisso, pois desconhece o que realmente importa num processo seletivo. Você nem tem experiência em processo seletivo. Então como que você sabe o que vai acontecer? E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Por isso que eu falo, a gente precisa usar a experiência dos outros, que erraram bastante também, que agora estão predispostos a trazer pra vocês uma aceleração, ao invés de vocês quebrarem a cabeça por tanto tempo. Se você tá aqui comigo é porque você sente que você precisa de mais alguma coisa, pois mesmo usando tudo que você sempre acreditou, você não conseguiu, não tá funcionando. E é exatamente por isso que eu dedico a minha experiência profissional para te ajudar, porque realmente é frustrante para mim também, tá? Muito frustrante ter uma vaga, ter que ficar pedindo pro enfermeiro, pro técnico de enfermagem ficar dobrando porque eu não tenho quem colocar, fazer processo seletivo e não conseguir de forma nenhuma colocar a pessoa nessa vaga porque não cumpre o requisito. O perfil do enfermeiro que eu tracei, essa pessoa não consegue, assim, entregar nem 10%, nem 20% disso. Então, é exatamente por isso. E é horrível ver boas candidatas também, boas enfermeiras, sofrerem tanto para buscar uma vida digna, uma vida que te mostre caminhos diferentes, te proporcione realização e sucesso. Porque a gente fica preocupado em quantidade, ao invés de focar na vaga adequada, que tem tudo a ver com o nosso perfil. A gente só fica pensando, deixa eu me candidatar para uma, para duas, para três, e não foca e não personaliza. E aí a gente vê excelentes candidatas perdendo grandes oportunidades. O currículo, ele é um documento parado ali, estático. Foi o que eu falei para vocês lá no começo, é uma foto do momento, que lista as suas formações, as suas experiências. Mas se você não souber valorizar as suas conquistas e seu resultado, ele não vai revelar o que mais importa para as empresas. E o que diferenciam as enfermeiras que conseguem as melhores vagas não é só o que está no papel, mas é o que exatamente elas mostram no dia a dia e no processo seletivo. Você precisa mostrar que você é a pessoa certa para isso. As suas habilidades como liderança, resolução de problemas, comunicação. E você ainda acreditando que só o currículo. Fernanda, monta aí meu currículo que vai ser sucesso. Eu vou montar o currículo do que você me mandar. Não significa que você sabe o que tem que estar lá no currículo também. Enfermeira, saia rápido desse conto que você caiu. Vamos reagir. Se você quer um resultado diferente, reaja. Aliás, se você quer um 2025 diferente do seu 2024, se você não está satisfeito do seu 2024, começa agora. Não espera virar o ano não, tá? Porque quem esperar virar o ano já vai estar atrás de quem já vai sair agora e mudar a sua carreira. E lembre-se, uma enfermeira com pouco tempo de formação, como você que está aí do outro lado, mas que organiza um plantão de uma forma eficiente, pode ser vista como muito mais qualificada do que alguém com anos de experiência, mas sem resultado aparente. Sabe aquela pessoa que entrou no lugar e saiu e ninguém nem percebeu? Ninguém nem viu que ela saiu, ninguém nem sentiu isso, exatamente por isso, porque ela não agregou em nada, ela só cumpriu tabela, ela só foi uma pessoa ali dentro da escala, não fez nada de diferente. Eu não quero ser assim, eu não sou assim, e espero que você também não seja. Então, bora enfermeira, ajuste seu currículo hoje, começa agora o seu preparo para o próximo processo seletivo, para as suas melhores vagas, a que mais faz sentido para você. Saia dessa linha de pensamento que não te levou a lugar nenhum. Afinal, se você tem um resultado diferente, faça diferente. Se você quer um resultado diferente, faça diferente. Não queira um resultado diferente igual ao que muita gente que se dedica sem dedicação, não vai ter como. E eu tô aqui exatamente para te mostrar o caminho, eu tô aqui para isso. Esse é o meu propósito. Cansei de ver enfermeiras sofrerem e a gente vai junto dar um basta nisso. Aliás, a gente precisa entender que nós mulheres, a gente precisa se unir para isso, pra gente ganhar força.
A gente precisa mostrar que cada vez mais somos nós que estamos lá na frente e que a gente que consegue, gente, ter um olhar sistêmico do todo. Então, a gente está chegando ao fim aqui da nossa live, mais uma live de aquecimento. A gente vai ter a próxima na quarta-feira, e aí na quarta-feira, 8 horas da noite, e na quinta-feira, a gente vai ter 8 horas da noite, o nosso grande dia, a nossa jornada Enfermeira 7K, evento 100% online e gratuito. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva. É esse link que está fixado aqui, ou o link está lá na bio. Então preencha ali o questionário, é muito importante para eu te conhecer e direcionar muito mais ao que você precisa. Entre na nossa comunidade. É isso aí, Sandrinha, a gente precisa se unir. Tá? Uma mulher precisa ajudar a outra. O meu propósito aqui é ajudar vocês. Então, o que a gente vai discutir, gente, na nossa próxima live? Como se destacar e conseguir boas oportunidades na enfermagem, mesmo no mercado competitivo. Então, isso é muito importante, tá? Nosso mercado... boa terça não, Sandrinha. Segunda. Hoje é segunda. A Sandra começou no domingo a trabalhar e ela já pulou o dia, já. Mesmo no mercado competitivo. Então vamos lá, a gente forma 300 mil enfermeiros por ano, tirando os outros que já estão formados. Então no mercado competitivo, o que eu faço para eu me destacar? Então é de extrema importância. Espero que vocês saiam daqui hoje e já reolhem o currículo de vocês. Procurem vagas que façam sentido para vocês. Adapte o currículo de vocês de novo. E, gente, dia 5 tá chegando, onde vocês vão sair muito, extremamente preparadas para buscar a vaga de vocês de 7K. Então, eu conto com vocês, faltam só 3 dias, estou extremamente ansiosa e vejo vocês lá. Um bom dia para vocês, uma boa semana e, vejo vocês agora na quarta-feira. Um beijo a todos e tudo de bom, boa semana. E se inscrevam, Jornada Enfermeiro 7K. Tchau, tchau.